Seria tão mais legal se a vida fosse que nem uma geladeira, né, que a gente compra e aí tem garantia. Portanto, se, sei lá, alguma peça der problema, ou então se você estiver insatisfeito com o todo, você pode simplesmente trocar por uma geladeira nova ou então pedir reembolso. E o fato é que com a vida não existe garantia. O que significa dizer que, embora isso soe trágico, a sua vida de modo geral, a sua carreira, o seu relacionamento, tudo isso pode dar errado. Pode. Não significa que vai. E, inclusive, sabe esse caminho que as pessoas te vendem como o caminho mais tranquilo, mais longevo, mais sossegado para a vida do jeito que ela tem que ser vivida? Então, até mesmo esse caminho, embora ele tenha todas essas qualidades citadas aqui, ainda assim é incerto. Ou seja, você pode trilhá-lo e descobrir que as coisas acabaram não dando tão certo quanto as pessoas te avisaram lá no início da jornada. E isso faz parte da vida. Ou seja, nada é certo, a gente não tem garantia nenhuma quando está tomando uma decisão ou fazendo uma escolha. Dito isso, o que a gente faz então, né? Além de se desesperar no início, depois que a gente se controla um pouquinho e se acalma, o que a gente faz com a vida? Sabe, eu acho que às vezes a gente precisa entender que a possibilidade de dar errado não significa que vai dar errado. Entre a possibilidade e algo concreto acontecendo, existe um universo de distância. E por isso eu queria compartilhar contigo uma coisa que eu venho refletindo sobre na minha própria vida, que é a ideia de saltar. E tudo isso vai se conectar com a garantia ou não garantia que existe na vida. Então vem comigo que eu vou te explicar tudo. Para entender essa ideia de saltar, deixa eu pegar um exemplo aqui sobre o aprendizado. Imagina que tudo o que você aprende na sua vida, desde carreira a instrumento, a idioma, tudo passa por 3 principais pilares, pelo menos são os que eu consegui lembrar aqui agora. O primeiro é a ajuda, o segundo a disciplina e o terceiro é o que eu estou chamando aqui de saltar. Mas vamos destrinchar esse tripé para que você possa entender como o saltar está conectado à não garantia da vida. Bom, quando você vai aprender alguma coisa, você precisa inevitavelmente de ajuda. E essa ajuda geralmente está relacionada a uma pessoa, um mestre ou um professor que já tem experiência com aquilo porque já trilhou o caminho que você deseja trilhar e já alcançou os resultados que você almeja. Portanto, o papel dessa figura é simplesmente apontar o caminho e falar, olha, eu fiz isso e deu certo para mim, então se você seguir por aqui também, provavelmente vai dar certo para você. E é importante a gente lembrar que mesmo que você seja autodidata, você ainda precisa de ajuda. Seja em um conteúdo que você pesquisa na internet, um livro que você lê, enfim. Se você quer aprender alguma coisa, você de alguma forma precisa de ajuda. A segunda parte é sobre a disciplina. E aqui com disciplina eu quero dizer a capacidade de você assimilar os caminhos e os ensinamentos que o professor relacionado à parte da ajuda, está te passando. E o terceiro e último item dessa coluna é o tal do saltar, que é basicamente o seguinte. Você já reparou que quando você está aprendendo alguma coisa, ou quando você está tomando uma decisão na sua vida, as pessoas podem te ajudar e podem caminhar contigo a maior parte do caminho, podem te apontar a direção, fazer tudo por você. Mas ainda assim, existe uma coisa que ninguém mesmo pode fazer por você, a não ser você mesmo. E essa coisa é transformar todo esse conhecimento teórico em prática. E eu chamo isso de saltar, por falta de uma palavra melhor. Mas é porque, literalmente, chega um momento em que você se depara com uma fronteira e quase que um abismo, quando você está tomando uma decisão, por exemplo. E a única forma de você chegar ao outro lado é saltando. E saltar significa abrir mão do que você conhece e se jogar no desconhecido. Se jogar e aceitar que não existe nenhuma garantia. Ou seja, quando você chegar do outro lado, pode ser que você quebre a cara, pode ser que você se rale ou
pode ser que as coisas deem certo. A gente nunca sabe. Você precisa se jogar. Se você olhar para a sua trajetória, para tudo que você conquistou, tudo que você aprendeu, sempre você vai conseguir enxergar um momento em que você teve que dar esse salto. E esse salto é literalmente se jogar. Você não sabe o que vai acontecer. E o que eu comecei a perceber é que a vida é repleta de oportunidades para que a gente se jogue. Só que qual é o problema? A gente fica com medo. Então, um exemplo disso ainda nessa linha de aprender as coisas. Você já deve ter ouvido muitas pessoas que, quando perguntadas sobre se elas tocam violão, que é um instrumento popular, elas costumam dizer, cara, eu arranho um pouquinho. O que significa isso? Significa que a pessoa sabe meia dúzia de acordes e sabe tocar umas músicas da Legião Urbana, outras do Skank. Enfim, essa pessoa pode se divertir no luau e fazer os outros amigos cantarem lá ao redor da fogueira. E tá tudo bem, isso é super legal. Só que se você reparar, as pessoas que avançaram, que continuaram nessa jornada e que se desenvolveram no violão, e aqui o violão é só um exemplo, você pode encaixar isso em qualquer coisa da sua vida. Para você avançar, você precisa dar esse salto. E esse salto significa comprometimento, dor, processo e mais, significa não saber o que vem pela frente. E essa fronteira em que você tem que largar a mão do seu mestre, né, da sua ajuda e caminhar com as suas próprias pernas é o que faz a maior parte das pessoas desistir. E quando você desiste de alguma coisa por não saber o que existe do outro lado, você abre mão não só das coisas ruins que poderiam acontecer, mas naturalmente você abre mão também de todas as coisas boas que você nunca vai poder viver porque você não deu esse salto. Ou seja, a vida não tem garantia mesmo, mas não é por isso que você não deve dar o salto, que você não deve confiar na vida. E se tem uma coisa que eu tô começando a perceber na minha própria jornada, é que geralmente, quando você está disposto a dar esse salto e você o faz de verdade, a vida começa a confiar em você de volta. É uma troca, né? Eu tô confiando em você, vida. Eu vou me jogar. Eu não sei onde é que isso vai dar. Eu posso quebrar a cara, mas eu vou fazer assim mesmo. No momento em que você dá esse voto de confiança, parece que a vida retribui de alguma forma. Eu não estou falando que nada de gigantesco, que alguma coisa de gigantesco vai acontecer na sua vida, mas fica atento aos detalhes. Pode ser que a vida te mostre que você está no caminho certo. E pode ser que você colha frutos que você nem imaginava quando você começou nessa jornada. Então, assim, eu não estou aqui para te dizer que você tem que abraçar todas as oportunidades que batem à sua porta e se jogar. Da mesma forma que eu não estou falando que não é para você seguir o caminho seguro que pode te trazer previsibilidade no futuro, sossego e paz. A única coisa que eu estou falando é que nenhum desses caminhos tem garantia. A única coisa que você sabe que pode fazer, que está sob seu controle, é se jogar. E quando você se joga, você descobre o que vai ter lá na frente. E o engraçado é que às vezes na nossa cabeça, quando a gente está com medo de tomar uma decisão e projeta o futuro, a gente tende a projetá-lo da pior maneira possível, né? Onde todas as coisas vão dar errado. Mas para pensar, é muito improvável que tudo dê errado. É claro que certas coisas vão dar errado, mas outras coisas vão dar certo. Não existe caminho só certo, assim como não existe caminho que só dá errado. É o meio termo. Você vai encontrar obstáculos e você vai superá-los. E você vai encontrar coisas bonitas também. Então, eu acho que no fim das contas, o que eu quero dizer é o seguinte, a sua vida pode não ser a geladeira duas portas que você sonhava, sabe? Aquela que tem bebedouro, que cai gelo, é tudo de primeira linha. Talvez a sua geladeira já esteja um pouquinho capenguinha, sabe? Aquela que fica meio inclinada e o congelador já não tá mais com aquela pressão para gelar a cerveja que você toma, por exemplo. Mas ainda assim, pelo menos você vai poder contar que se jogou. E se existe algo que vale na vida é você acumular experiências em que você se jogou, você deu o passo, porque, afinal de contas, nada é garantido. Então aproveite todos os conselhos que você receber das pessoas que te ajudam, dos seus mestres, professores, utilize a sua própria disciplina a seu favor, mas inevitavelmente em algum ponto você vai encontrar uma barreira, ou melhor, um abismo, e aí você precisa se jogar. Você não sabe se vai ter chão do outro lado, mas essa é a graça. Não tem garantia mesmo, então, enfim. Você vai pagar um preço de qualquer forma. Talvez seja melhor pagar um preço por algo que você decidiu fazer. Talvez não. Cabe a você, na verdade. Não existe resposta certa e nem errada.
Na verdade, isso foi só algo que eu fiquei pensando bastante sobre essa semana e decidi ligar a câmera para compartilhar isso contigo. Enfim, é isso.